Fala, meus amigos e amigas corintianos, uma excelente terça-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Timão. Estou trazendo um corte da ESPN onde Lili traz as últimas informações de bastidores, que tem muita notícia ruim no Timão, principalmente nessa terça-feira. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e vamos para o vídeo. Quando em bagunça administrativa, saímos de uma, vamos para outra. E a Lili Nascimento já está na nossa tela, em frente ao CT Dr. Joaquim Grava, para trazer informações. Imagino que você tem um roteiro aí com vários tópicos, porque tem muita coisa acontecendo por aí, hein, Lili? Bom dia. Exatamente. Bom dia, Bel. Beijo pra você, amigos do F360, fãs de esportes. A gente tá aqui em frente ao CT Joaquim Grava, o treino acontece pela manhã. Mas eu não vou falar sobre o treino agora. Como você falou, a gente tem que dividir em vários tópicos, né? Quando o assunto é Corinthians. E a última foi a matéria publicada pelos amigos do GE sobre gastos pessoais no cartão corporativo do clube pelo ex-presidente Duílio Monteiro Alves. Inclusive, os colegas do GE colocaram ali algumas notas, né, que foram apresentadas. Tem gastos em farmácia, mercado, gastos pessoais mesmo, que ele terá que se explicar, né, ao Conselho Deliberativo, também à Comissão de Ética do clube. Isso aconteceu há poucas horas, né, que essa matéria foi publicada. Inclusive, o GE colocou que tentou falar com o presidente Duílio Monteiro Alves. Ele enviou uma nota oficial dizendo que pediu para ter acesso a essas notas, a esses comprovantes. Fica na casa de mais ou menos uns 80 mil reais que teriam sido gastos, né, gastos pessoais, o que ainda deve ser comprovado, e que ele só vai se pronunciar oficialmente sobre isso quando tiver acesso a esses documentos, que ele diz não reconhecer e que chegou a pedir para ter acesso, mas foi informado de que não poderia. Então ele quer primeiro acessar todos esses documentos para depois conseguir falar, se explicar o que de fato aconteceu, se realmente ele teria usado cartão corporativo para gastos pessoais. Como eu falei, tem farmácia, tem mercado, tem também postos de gasolina, alguns comprovantes que comprovam que pelo menos ali durante 3 vezes foi usado o mesmo posto de gasolina para gastos com algum veículo, alguns documentos assinados pelo Duílio, outros não assinados. Então é claro que o torcedor principalmente aguarda aí um posicionamento dele para saber o que de fato aconteceu, porque recentemente, né, há poucos dias, também o ex-presidente André Sanches, ele acabou confirmando que fez uso pessoal do cartão corporativo do clube. Se explicou ali que o cartão tem a mesma bandeira do cartão pessoal dele, acabou se confundindo, cerca de 15 mil reais, ele ressarciu o clube, mas a gente tem que lembrar que terá uma votação aí para uma possível punição para o André Sanches. Essa votação ainda não tem data marcada, mas o CORE acabou passando para a Comissão de Ética, que encaminhou ao Conselho Deliberativo, então a gente aguarda que deve acontecer em relação ao Andrés. Agora o do Duílio é outra coisa, tá? Isso estourou agora, ele deve se defender também, e aí uma data deve ser marcada para ele, claro, se ficar comprovado que ele realmente fez uso indevido do cartão corporativo. Esse é somente, Abel, o primeiro tópico de notícias do Corinthians de hoje, meu amigo. Pois é, Lili. Lili continua Somente conosco. o primeiro, imagina que vem por aí. No início do programa, eu usei o termo farra do Timão. E repito, farra do Timão. Vou usar outro termo agora e vou passar a palavra para o Breyle. É uma pouca vergonha, hein, Breyle? Para atenuar, né? Para usar um eufemismo. Abel, eu falo há algum tempo, ainda mais agora, entre os clubes associativos, eu não tenho dúvida em dizer que o Corinthians é o clube mais esculhambado, politicamente e administrativamente. Não, em outro clube a gente não encontra paralelo. O Cruzeiro teve escândalo policial, desvios ali comprovados de dirigentes. No Cruzeiro teve também com o cartão de crédito na Europa. Exato, mas houve uma virada de chave, pelo menos. O clube se tornou SAF, chegou o Ronaldo, ali reorganizou a casa e virou o SAF. Hoje, o Corinthians, como clube associativo, não tem paralelo no futebol brasileiro, porque é refém de uma política nociva. As administrações que se sucedem no poder uma pior que a outra. O corintiano não consegue enxergar um cenário de salvação, mas isso, Abel, não significa dizer que só a SAF salva o Corinthians, porque estamos falando de coisas que dizem respeito a ajustes mínimos na gestão. Porque gasto com cartão corporativo, isso é aprovado pelos conselheiros.
Quando chega o balanço do fim do ano, tá lá, é sinal de que as pessoas lá dentro estão fazendo vista grossa, porque deveriam cercar esse tipo de coisa. Não precisa esperar virar uma gestão e depois de tanto tempo para isso aparecer. E mais, o Corinthians tem mecanismos de controle muito frágeis ou inexistentes, a ponto de o clube estourar gastos, fazer explodir a dívida e ninguém questionar. O Augusto Melo não deveria ter sido afastado por investigação policial. Ele poderia e deveria ter sido afastado por má gestão, por gestão temerária. Isso comprovado por números. Pelo balanço, o Corinthians deveria internamente se proteger disso. E aí não estamos falando de, nossa, o clube só vai conseguir se proteger se tornar uma empresa. Já existem mecanismos, mas eles não são aplicados. O Estatuto do Corinthians precisa ser reformado. E a gente espera, né, que seja um protesto pacífico dos torcedores. A gente teve aquele episódio da invasão no Parque São Jorge, mas apesar ali de terem entrado no cadeado, não houve, né, episódio de violência, mas que a torcida passe a cobrar isso, responsabilidade mínima. E o principal, dirigente que reconhece que fez desvios indevidos do Corinthians, como o caso do André Sanches. O André Sanches não só reconheceu, como devolveu o dinheiro. Mas do ponto de vista ético, isso é passível de punição. Internamente, o Corinthians não pode deixar passar. Os dirigentes que cometem desvios têm de ser punidos, Abel, porque se varrer para debaixo do tapete, a história inevitavelmente vai continuar se repetindo. É claro que a punição vai depender aí do regulamento, estatuto, não sei, de cada clube, não, né? Mas assim, na minha visão, isso aí era pro cara ser expulso do clube. É que o estatuto é sempre... Não é nem quebrando, Abel. É exagero meu pensar assim? Mas existe a previsão de punição. Mas os caras fecham os olhos. Ah, não, mas esse aqui, o grupo dele é influente, a gente vai precisar lá na frente. Não, deixa passar. Porque se passou pelo Conselho Fiscal, se passou pelo Conselho de Gestão Administrativo, é sinal de que as pessoas lá não estão interessadas, conselheiros, sócios, em uma gestão séria e profissional no Corinthians. O absurdo está completamente normalizado, né, no âmbito da gestão esportiva do Corinthians. Não estou afirmando que foi, mas não duvido que esses gastos sejam divididos, não seja só de uma pessoa. Esses que você fala que fazem vista grossa, se bobear, estão dentro. Mas, Abel, no caso... usa aqui, sabe aquela coisa? Repito, não estou dizendo que foi assim, mas estou dizendo que eu não duvido. Mas o Duílio já se defendeu, disse que quer ver ali o detalhamento das faturas para ver o que foi, ele quer ter acesso aos números. Mas nesse caso, por exemplo, se tem um gasto de 80 mil em cartão corporativo, o mínimo que se espera é que algum conselheiro, na hora de aprovar as contas, fale, peraí, o que é isso aqui? Não, me detalhe essa despesa aqui. Na época em que o Duílio ainda era presidente. Não precisa passar tanto tempo, não precisa fazer nenhuma auditoria para se descobrir isso. E até aproveitando tudo que você colocou, eu tô de acordo, Breler. Se a gente fosse montar um campeonato de pontos corridos no brasileiro de gestão, ia ter muita gente brigando para fugir do rebaixamento. O Corinthians seria o lanterna, assim, com folga. Com folga. Dos grandes clubes. Seria com folga, porque é muita coisa absurda que acontece. Não é só questão de má gestão financeira, mas você está vendo de caso policial e a cada dia diferente uma notícia. E a gente falou desde o ano passado, olha, como o Corinthians lá com o Ramon Dias vinha conseguindo se blindar, teve arrancada no segundo semestre, evitou rebaixamento, foi para Libertadores. Uma hora a coisa vai pro campo. E acho que esse momento parece estar chegando. Por toda a história envolvendo o Memphis Depay. E aí eu não estou nem falando que o jogador está errado, ele está reivindicando que é direito dele. Indo toda hora para... E o Cuiabá está coberto de razão. Abrindo a boca e reclamando. Cadê o dinheiro do jogador que levaram, que compraram aqui? Porque, levaram ou não? Compraram. Compraram e não pagaram. Não tá toda... Quantas vezes o Cuiabá... Agora pagaram, né? Agora pagaram. Mas quantas vezes o Cuiabá teve que reclamar? E o quanto, de repente, aquele dinheiro se tivesse entrado antes, o Cuiabá não poderia ter se movimentado e evitado na luta para evitar o rebaixamento. Então isso influencia também na disputa do campeonato. Então o Cuiabá tem razão, e qualquer outro clube que tenha dívida pendente tem razão em reclamar. E assim, além de tudo isso, que já é um completo absurdo e que do Corinthians de fato extrapola em relação aos problemas administrativos que não são novidade e não é exclusivo de um ou dois clubes no futebol brasileiro,
a sensação que dá é que isso já está começando a impactar no desempenho do time em campo. Por falar em desempenho do time, André, vamos voltar com a Lili Nascimento, porque a Lili vai trazer para a gente um pouco mais de bastidor, do clima, como está o Corinthians depois da derrota para o São Paulo no sábado, Lili. E amanhã tem Cruzeiro, hein, Lili? Amanhã tem jogo complicadíssimo, clima nada amistoso. Só para finalizar, ainda tem essa questão das contas. O Corinthians registrou um boletim de ocorrência porque alegou que no dia 31 de maio, né, quando o ex-presidente Augusto Melo tentou voltar ao poder, ali, Osmar Stabile ali na sala, a gente lembra daquelas imagens lamentáveis, né, que ali naquele dia alguns documentos oficiais teriam sumido, teriam sido furtados, né, em relação a comprovantes, uso de cartão corporativo. Então, está registrado um boletim de ocorrência para apurar um possível furto. Aí a gente aguarda os desdobramentos dessa história. Quanto à questão do Ranieri, 18 milhões de reais que o Corinthians deve ao Cuiabá, então fez o Pix noturno, né? Essa noite aí pagando cerca de 700 mil reais. São 24 parcelas trimestrais aí, então até 2031 o Corinthians tem que pagar o Cuiabá e já viu que o presidente não dá moleza não, vai a público falar e se precisar acionar para o Corinthians sofrer um transfer ban, que o Corinthians poderia sofrer se não fizesse Pix noturno, ele fará novamente. Agora, sobre o clima aqui no vestiário, o clima após a derrota no Majestoso é muito ruim, né? A gente viu por várias questões, principalmente o Memphis não retornar ao banco na segunda etapa. Assim que acabou o jogo, ele saiu rapidamente. Eu e o Edu Afonso fomos uns dos primeiros a chegar ali na zona mista. Então a gente viu ele passando rapidinho, tava de capuz e ele já foi embora. Chamou a atenção essa imagem também, apesar dele ter permanecido, mas no vestiário durante todo o jogo. A gente sabe que o clima não é bom. Eu vou te falar dos dois lados, tá? Eu tenho apuração com pessoas aqui do clube que falam que realmente o Dorival vem enfrentando alguns problemas com alguns atletas, questão de desempenho também, atletas que vinham entregando e não entregam mais. Teve uma situação de que alguns jogadores teriam ido a uma festa um dia antes do Majestoso, isso teria irritado a comissão técnica também. E sobre o Memphis, o Fabinho Soldado está tentando fazer esse meio de campo, porque quem fazia era o Pedro Silveira, né, o ex-diretor financeiro que saiu, e também o Diego Pereira, o preparador físico da família Dias, né, que tentava fazer esse meio de campo, tinha bastante contato com o Memphis. Agora não tem mais quem faça, então o Fabinho Soldado está se desdobrando aí para tentar blindar o elenco e também essa relação do Dorival com o Memphis, para que ele continue entregando em campo e que continue cumprindo com o contrato dele. E o que eu posso te dizer é que o jogo de amanhã será decisivo para o futuro da comissão técnica. É claro que ninguém aqui fala abertamente sobre nada, sobre demissão, mas existe uma conversa de bastidores que, se o resultado não chegar, aí sim a diretoria deve tomar alguma providência, já avisando na semana que vem o clássico contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, porque se o Corinthians é eliminado, aí só resta o Campeonato Brasileiro na temporada e a situação, que já está complicada, pode ficar ainda pior. Então tem todo o peso para a partida de amanhã, uma partida que será encarada pelo menos como uma final. Eu não digo só pelos jogadores, tá? Tô falando num clima geral mesmo do clube, diretoria, porque todos sabem que o jogo de amanhã pode trazer respostas, principalmente sob o comando do treinador Dorival Júnior aqui pelo Corinthians, Abel. Ok, Lili, muito obrigado, Lili Nascimento, ao vivo lá em frente ao CT do Corinthians, trazendo informações dessa crise. Eugênio Leal, que fase do Timão, hein? Brilhante, como sempre, a Lili trazendo as informações. A fase realmente é muito difícil. Não é surpresa. A gente debate aqui o Corinthians quase que diariamente, né? Ano passado, quando apareceu a situação da eleição, a gente sabia que a perspectiva era muito ruim. Ano passado não, ano retrasado, né? Quando da campanha eleitoral que elegeu o Augusto Melo, a gente sabia que o nível dos candidatos era muito baixo. Acabou o Augusto Melo sendo afastado e o Corinthians vive um momento de muita incerteza do que vai ser o seu futuro, do que essa diretoria vai fazer, como, por exemplo, manter ou não o Dorival. Você falou aqui nos bastidores, mas já vai trocar de técnico de novo. Sim. Acontece que hoje o técnico, como se fosse na política, ele é um cargo de confiança do presidente, dentro de um clube com gestão amadora como é o Corinthians, tá? Quem contratou o Dorival foi o Augusto Melo, não foi o Omar Stabile. Então, ele não tem, Dorival, junto ao Omar Stabile, o respaldo que poderia ter do Augusto Melo. Tudo bem, perfeito, mas isso não muda muito, tá? Se tivesse Augusto Melo também, ele demitiria com duas derrotas. Sabe que, assim, igual o Eugênio. É mais fácil, Abel, porque assim, esse cara não foi eu que escolhi.
Entendeu? Não é responsabilidade minha. E o Dorival, ele tem mostrado muita dificuldade em encontrar um time mais competitivo. E eu acho que a grande questão passa pelo adversário dessa semana. Xiii. Porque você pega o Cruzeiro, 20 segundos para você. fez 10 gols nos últimos 3 jogos. Era isso. Se pegar de jeito o Corinthians, é muito difícil segurar o Dorival depois da derrota. Abel, De uma eventual derrota. me dá 10 segundos para uma informação do professor Leonardo, gentilmente mandou uma mensagem sobre o assunto estrangeiros no Flamengo. O Jorginho, por ter dupla cidadania, conta como brasileiro. Então a 9ª vaga está reservada para o Carrascal. Se chegar, não ocupa essa lacuna. Boa. Amanhã, 10h30 da manhã, hein? 10h30 da manhã, o F360. Tem futebol antes. 10h30 da manhã. Este é o E vou trazer aqui agora mais algumas informações do próximo adversário do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Como podemos ver aqui na tabela atualizada, Cruzeiro, líder do campeonato, 15 jogos, 33 pontos. Parada difícil para o Corinthians, que momentaneamente está na 10ª colocação do campeonato com 19 pontos. Estou trazendo um recorte aqui dos últimos 5 jogos da equipe do Cruzeiro. Tanto o Campeonato Brasileiro, também teve 2 amistosos nesse período do Mundial de Clubes. No Campeonato Brasileiro, vem numa sequência de 3 vitórias consecutivas, inclusive goleou a equipe do Juventude pelo placar de 4-0 na última rodada deste domingo. Além disso, teve uma vitória no amistoso e uma derrota contra o Defensa e Justiça. Já um recorte dos últimos 5 jogos entre Corinthians e Cruzeiro são 2 vitórias do Corinthians, 2 vitórias do Cruzeiro e um empate. Vamos ver como o Dorival Júnior vai montar essa equipe para o jogo de quarta-feira às 19h30. Será que Memphis Depay será o titular da equipe? Vamos ver aí como ele vai gerenciar esse probleminha no timão. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!